Bom dia, esse é o pastor Moisés Damásio e esse é seu devocional de cada manhã, Café com o Pastor. Hoje falando sobre, você sabia? A veneração ou adoração aos santos é contrário à fé cristã. Confira lá 1 Coríntios capítulo 10, versículos 19 e 20. As comemorações de São João fazem parte de um ciclo festivo que passou a ser conhecido como festas juninas e homenageia santos reverenciados em junho, como Santo Antônio, São João, São Pedro e São Paulo. As escolas, em nome da cultura, incentivam essa festa por meio de trabalhos escolares, tarefas, etc. A criança que não tem como se defender aceita essas festas, pois se sente na obrigação de respeitar a professora, que lhes forçam e impõem esses trabalhos escolares sobre festa junina. Em alguns casos, a criança é ameaçada com notas baixas. Confira agora também 2 Coríntios capítulo 6, versículos 14 a 16. Ultimamente surgiram determinadas igrejas que se autodenominam evangélicas a fim de levantar fundos para os necessitados e distribuir cestas básicas aos pobres. Estão armando barracas junto com os católicos em locais em que as festas juninas são promovidas por órgãos públicos. Os produtos que eles vendem, digamos de passagem, são característicos das festas juninas, e os cristãos, entre aspas, que ficam nas barracas, vestem-se a caráter e pensam que dessa forma estão procedendo biblicamente. Nessas festas ocorrem rezas e canções e missas, e as comidas e os doces são oferecidos a esses santos. Claro que os que comem não são os santos, mas os que participam dela. Isso é plágio do paganismo. Como vimos, as bases, as origens das festas juninas estão fincadas nas práticas das festividades pagãs. Eram as festas pelas colheitas, as festas juninas copiaram isso dos gentios, com apenas o detalhe de transvestir tais festas com uma roupagem cristã. No entanto, quando Deus introduziu o povo de Israel na terra prometida, advertiu severamente para que não fizessem esse tipo de cópia, ou seja, não usassem esse tipo de costume dos pagãos. Diz ele em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Independentemente das intenções, se elas fossem boas ou não, o plágio foi determinado, foi feito e foi proibido aos filhos de Deus. É notório que essas festividades são para homenagear os três santos. Nessas datas, as pessoas invocam sua proteção através de missas, fazem promessas e pedidos, confiando na sua suposta intercessão. Não obstante, temos razões bíblicas em abundância para rejeitarmos essas mediações que os devotos tanto acreditam. A Bíblia nos diz que existe um só mediador entre Deus e os homens. Confira lá, 1 Timóteo 2,5, vou ler para ti. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Ele é Cristo Jesus, homem. Bom, esse versículo exclui todos os demais mediadores forjados pela mente humana e pela religião. Se temos que pedir alguma coisa a alguém, esse alguém tem que ser Jesus. Veja o que ele mesmo diz: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Confira lá, está no Evangelho segundo São João, capítulo 14, 13 e 14. Há uma crença em que o espírito de São João possa ser despertado na ocasião da soltura de foguetes, a fim de vir participar daquela festividade em sua homenagem. Folclore ou não, isso reflete de modo perfeito a crença católica na invocação dos santos. É claro que se o santo já morreu,
o que é invocado é o espírito dele, e isso bate de frente com as advertências bíblicas que ensina a não consultar os mortos. Vejamos, quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os feiticeiros, os que chilreiam e murmuram, respondei, acaso não consultará um povo ao seu Deus? Acaso a favor dos vivos se consultará os mortos? Leia agora Deuteronômio, capítulo 18, 9 até o versículo 12. Diz assim, não se achará no meio de ti nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhante ou adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz essas coisas é abominação ao Senhor, e é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus os lança fora diante de ti. Esse fundo prático de invocar o Espírito dos Santos nada mais é do que uma prática espírita e, como tal, é reprovada pela Bíblia, reprovada por Deus. Por último, temos as comidas, que são oferecidas nas festas juninas, por vezes são benzidas e oferecidas ao santo, que nada mais é do que uma imagem feita pela mão do homem, um ídolo, pois a ele se fazem orações, carregam a sua imagem em procissão, beijam-na, prostram-se diante dela. No livro de Atos 15, 29, nós lemos, quero que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, diz 1 Coríntios capítulo 10, versículo 21. Não farás para ti imagens de escultura, diz Deuteronômio capítulo 5, versículo 8 e 9. Nenhuma imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvará diante delas, nem as servirás. Bom, estes são, resumidamente, alguns poucos motivos para que todo cristão genuíno não participe de tais atividades. Pense e repense nisso. Quero orar contigo, precioso Deus eterno Pai, abençoe cada um que ouviu, Pai. Te entrego cada um sob os teus cuidados, oro e peço em nome de Jesus. Amém. Se você gostou, passe adiante esse devocional e eu te vejo no próximo Café com o Pastor.